Boa tarde, a maior torcida do Norte-Nordeste, a mais fiel do Brasil. Ô, torcida fiel, rapaz. Sofredora, viu? Mas, enfim, a saga na Série B continua. Muita gente aí ainda na esperança, né, de ver o Ceará aí chegando aí no G4. Eu acho assim pouco improvável, se você for olhar com a razão os números do Ceará. E é decepcionante para um orçamento feito pela diretoria, certo? Foi gasto muito dinheiro com qualidade duvidosa. Certo que tem algumas peças realmente muito boas, inclusive essa última janela, o Ceará, eu acho que o Ceará foi bem nas contratações da última janela, salvo algum jogador, ali outro acolá, mas o Saulo foi uma boa janela, certo? O Bissoli, para mim, foi uma ótima contratação. Barleta também, o pouco que mostrou tem qualidade, mas infelizmente os modus operandi é igual ao seu Robson, porque ele resolve qualificar o elenco depois que a situação está quase irreversível. O que adianta você investir numa coisa onde já se passaram muita água por baixo da ponte e essa água para voltar é complicado. Então, o meu questionamento aqui foi as janelas mal feitas, né? Uma janela trocada. Porque esse tipo de contratação que o Ceará fez agora nessa janela era para ter vindo na primeira janela. Não um jogador como o Álvaro, que a gente aqui reclamou, Luvanor a gente aqui reclamou, né? Aí me vem também aquele lateral que não está mais nem sendo relacionado, lateral esquerdo, tá? Que eu não estou me recordando aqui o nome, que Ave Maria, para esse jogador ser ruim tem que melhorar. Aliás, para ele ser ruim ele tem que melhorar um bocado. E aí nessas contratações erradas, na primeira janela, que era realmente para o Ceará ter sido mais ousado e ter sido mais criterioso nas contratações, não foi. Começou a contratar aí a Bombão, diretor de futebol neófito, presidente que se diz entendedor deixou passar, e o Ceará foi Barcelos, né? Ave Maria. Chega a dar calafrio falar o nome desse jogador. E o Ceará começou a contratar a Bombão sem critério, começou a inchar a folha, e aí deu o que deu. Deu no que deu. A gente tinha até um treinador que conseguiu fazer omelete sem ovos, com poucos ovos, aliás, um bom omelete, que foi a conquista do Nordestão, que ali serviu como cortina de fumaça da primeira janela, porque muitos acharam, e muitos empolgados, emocionados, acharam que o time estava bom, porque ganhou a Copa do Nordeste, que a gente sabe que foi um acidente de percurso, porque o Ceará, contra o Fortaleza, Bahia, o próprio Sport, né, não tinha um time formatado para ser campeão, mas foi. Eu vou dizer que que o mérito não teve mérito? Teve mérito, sim. Né? Lógico que toda conquista tem seu mérito. Foi mais capacitado para bater os pênaltis, fez um bom jogo aqui no primeiro tempo, primeiro jogo aqui, e lá, na troca de um treinador que a gente já dizia que não serviria, e foi feita essa troca de uma forma absurda, com promessa de jogo pré-positivo, que o Mourinho realmente não tem esse jogo, mas o time estava encaixado e ganhou, e só perdeu o Cearense, mesmo com o elenco disparadamente inferior ao rival, e a gente conseguiu bater no rival 3 vezes seguidas, e só não ganhou, e só não foi campeão, porque com quase 35 minutos
do primeiro tempo, daquele primeiro jogo, o Ceará estava com um resultado que daria o título ao Ceará. E aí, numa infelicidade, cometeu um pênalti, ainda seria cobrança de penalidade máxima, e aí foi aonde a diretoria pecou. Veio a conta, né? Veio a conta veio. Que foi? Má formação do elenco, porque quando se fala elenco, não é só os 11, é as peças de reposição. E aí, quando se vai, como dizia aquele treinador que passou pelo Bahia, né? O problema do jogador ruim no elenco é que um dia você pode precisar. E foi o que aconteceu com o Ceará. O Ceará botou o Barcelo, botou o Luvanor, o gol foi em cima do Luvanor. Aquele Rezende também começou a perder a bola no meio de campo. E aí, meu amigo, veio o castigo. E aí a gente acabou perdendo, dando penta. Dando não. Facilitando o penta para o rival. Esse penta já veio. Não foi, a gente não perdeu o penta esse ano. Esse penta do rival já vem sendo construído 5 anos atrás, quando o Robson fechou os olhos para o Campeonato Cearense, colocando times reserva, times da base, mesclando, não dando oportunidade. E toda a vida que o Ceará ia para as finais, durante esses 5 anos, se você for puxar a memória, o Ceará ia desvantagem. Por quê? Porque como ele colocava times, mesclava o elenco, né, para em detrimento a uma Copa do Nordeste ou a uma Copa do Brasil, e aí quando você via no resultado, o resultado não vinha. Né? Por quê? Porque ele perdia pontos, e aí quando ia no regulamento, na maior soma de pontos, o Fortaleza sempre jogava pelo empate. E aí fica bem mais fácil. E aí foi se construindo esse penta com descaso de nossa diretoria, que é aonde, no ano passado, nem numa semifinal a gente chegou. Fomos eliminados pelo Iguatu, quem é que lembra disso? E aí, meu amigo, é complicado. Por falta de elenco, por falta de má formação da primeira janela, a gente perdeu o Cearense, que já podia ter ganho, com o nosso treinador fazendo ali um certo milagre. Conseguiu até o improvável, que é a Copa do Nordeste, que é o campeonato mais disputado, que é o próprio Cearense, que é um campeonato de mais pegada, é um campeonato com mais qualidade do que o próprio Cearense, e a gente acabou ganhando. Que se viu, e sempre quando o Ceará ganha um título no início do ano, eu fico preocupado, porque a mentalidade daqueles que fazem o Ceará é se acomodar. Eles nunca pensam assim, pô, a gente foi campeão, dá para fazer mais, vamos aqui melhorar, vamos aqui pontuar o que a gente errou. Mas não, eles se acomodam. Isso já vem, na geração Robson, na direção do Robson, mesmo quem que lembra o Campeonato Brasileiro, o Ceará disputando pela uma pré-Libertadores, conseguiu 45 pontos, o Robson deu férias para os jogadores, gente. E a gente ficou a 2 pontos de uma pré-Libertadores, que no momento, na época, seria o primeiro clube cearense a disputar uma Libertadores, e o Ceará abriu mão pela pequenez de sua diretoria, que por escolha resolveu jogar a Sul-Americana do que a Copa, aliás, a pré-Libertadores, argumentando no pensamento pequenez deles, que na Copa, na Sul-Americana eram 6 jogos, já tinha garantido 3 jogos em casa, 3 rendas, e o Ceará poderia ter condição de chegar numa outra fase, como chegou. E numa pré-Libertadores seriam só 2 jogos, um lá e outro cá, e a gente poderia ficar pelo meio do caminho, e aí deixaria a oportunidade de ir mais longe numa Sul-Americana. Quem não pode com pote não pega na rodia, é isso? É porque eu sou péssimo de provérbio. E isso aí foi o que aconteceu. O Ceará fez uma má janela, jogou a primeiro turno todinho com esses jogadores aí inchados, jogadores sem condições, improvisando
jogadores de improvisando volante, improvisando laterais, improvisando zagueiro. E aí a gente foi na base do improviso. A gente chegou onde chegou, né? Meio de tabela, nem bateu na trave em chegar no G4. E aí abre-se a janela, já com o segundo turno terminando e o primeiro começando. O Ceará pausa um tempo sem contratar e quando chega assim na metade da janela ele começa a contratar na base do desespero. Mas aí ele acertou, mesmo sendo a gente aqui pontuando que era contratação de risco, mas a gente tem que reconhecer quando acerta. Mas era arriscado você trazer um Saulo vindo de uma contusão séria, trazendo o Zé Ricardo vindo de outra contusão séria. Olha como é parecida as contratações, né? Quem mais que veio de contusão? Porque o Sidney, que mostra que não tem preparo físico, não tem condição de jogar uma Série B, porque o primeiro jogo ele jogou bem. Eu vou dizer aqui que ele jogou ruim? Não, ele jogou bem. É um jogador que tem um bom posicionamento, é experiente, tem um bom passe, tem uma boa saída de bola, sabe se colocar dentro da área, tem senso de colocação. Toda essa experiência ele levou para campo. O problema, meu irmão, é que o jogador já tem mais de 30, 34, 35 anos. Quanto a idade dele é... E o jogador que veio também de contusão, para você ver como o alinhamento aí das contratações são parecidas. O Ceará parece mais uma casa de repouso do que um time de futebol. Eu acho que o Ceará ele procura pegar jogadores que vêm de contusão, que são jogadores que vêm 0,800, para de repente o jogador se curar e estourar aqui e o Ceará ganhar alguma coisa. 33 anos, tudo bem. Não é tão velho para o futebol, mas o problema é o peso, sobrepeso, que a gente realmente viu que ele estava pesado. A falta de ritmo de jogo, que não influenciou tanto, porque ele jogou bem, mas aí o problema é a continuidade, né? Você jogar uma e depois ter condição de daqui a 3, 4 jogos jogar de novo, porque o seu corpo precisa descansar, precisa se recuperar daquele jogo. Aí é complicado, você ter um jogador para jogar 20 rodadas, ele jogar 5, 4, no máximo 5, eu não sei qual é o custo-benefício desse tipo de contratação, mesmo o jogador ter vindo no 0800. Então, meus amigos, onde é que eu quero chegar? Diretoria errou porque a segunda janela, ela serve para pontuar, melhorar o elenco aonde não funcionou na primeira janela. Jogadores pontuais. Não você trazer e fazer a segunda janela a salvação da pátria. Primeiro, o campeonato já foi mais de 60% jogado. É difícil se recuperar e é um péssimo primeiro turno que o Ceará fez. Certo? Segundo, você não tem como ajeitar um elenco trazendo no desespero de uma outra janela e ainda tentando acertar. Lógico, tudo bem, a intenção é acertar, mas já se passaram 60% do campeonato e aí você tentar trazer essa janela para ser a janela da salvação é complicado. A janela tem que ser a janela da correção, a diferença, do que a janela da salvação. A janela da correção, é pontuar. Olha, meu lateral aqui, o Barcelo não se viu, o fulano não se viu, vamos aqui pegar um lateral, tá, ok, beleza. Como o Ceará trouxe o Pedro Vitor, Pedro... Eu sou péssimo de nome, mas enfim. Que é um bom jogador. O que me deixa preocupado é o que eu estava vendo agora, eu estava vendo no carro, ouvindo a entrevista do gerente de futebol, Sandro, alguma coisa, lá da base, mandar um abraço para o Israel, lá da base, gente muito boa e competente. Mas eu estava vendo no podcast aí o Sandro falando da base do Ceará. Por um lado eu fiquei feliz por algumas coisas que ele falou e por outro eu fiquei preocupado. Paulo Vitor, né, o lateral. E o Sandro dizendo que nessa negociação do Paulo Vitor, o Inter exigiu, olha só, gente, como não tem ninguém besta no mercado. O Inter exigiu 2 jogadores da base do Ceará, mas não foi assim não. Me arranja 2 jogadores da base, não. Ele já sabia qual eram os jogadores.
Eu quero esse e quero esse. Beleza. Para a base do Ceará, para quem faz a base, se sente lisonjeado. Beleza, mostra que o trabalho está bem feito. Tá? Mas aí a diretoria empresta o jogador 2 anos de empréstimo, beleza. E com 50% do passe estipulado em 1 milhão. O Inter quiser ficar com o jogador, vai ter que pagar 1 milhão pelos 50% e os outros 50% do Ceará. Se o Inter fizer negociação com um clube futuramente, o Ceará já tem 50% do passe. Beleza, você analisando assim, mostra que a base está legal e tal, mas aí eu vou questionar uma coisa. Ele também se referiu a 2 zagueiros que saíram agora. Agora não, no término da Copa São Paulo, que foram negociados, também a título de empréstimo para o São Paulo, outro para o Palmeiras, se eu não me engano, com passe estipulado também, eu acho, e o jogador... passe estipulado. E aí eu pergunto, essa base, primeiro, ela não é para servir o time profissional? Porque você faz um jogador, beleza, eu acho que jogador é para ser vendido mesmo. Mas então essa base, ela é a base dos grandes clubes? Ela serve para municiar os grandes clubes? Porque acho que não chega a 10% de jogadores da base que chegam no time profissional. Certo? Ah, mas tem problema de treinador, o treinador não gosta da base. Beleza. Que o treinador não goste da base, mas tem que ter uma metodologia dentro do Ceará, que force e que mostre para qualquer treinador, o pé rapado, o calango ao treinador da primeira prateleira, que o Ceará tem uma metodologia de trabalho que você pede o jogador que você achar, mas tem que ter a obrigação de subir jogadores que estejam despontando na base. Vamos subir e testar. Porque o Luca foi negociado, não passou na base, fez um golaço lá pelo Internacional, pela categoria de base do Inter. Foi agora o Davi, que era ex-seleção brasileira, certo? O Marcos Vitor mal chegou na base, já foi negociado, o Jefferson também. Então, assim, para que serve essa base? É só para ganhar dinheiro ou é para municiar o time para depois ser vendido? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Mas